Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindas ao nosso devocional de hoje. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga, sou mentora espiritual e idealizadora do Emagreça com a Bíblia. Eu fui chamada para conduzir mulheres à libertação da comida, à cura da alma e à restauração do altar, começando por quê? Pelo prato. Amém? Então, nós vamos orar para nós iniciarmos hoje o nosso estudo bíblico de hoje, que nós estamos em Gênesis 37. Nós vamos começar a partir do versículo 32. Amém? Já entrou, irmã Lourdes? Você já entrou, você já tá ao vivo. Tá bom? Não tá conseguindo? Você não tá conseguindo ver? Ah, que bênção, glória a Deus. Escreve aqui pra mim, manda um shalom aqui pra mim, minhas irmãs. Manda a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar do versículo 37:1, tá bom? Então, nós vamos orar, né? Orar ao Senhor, pedindo ao Senhor, né? Que abra os nossos corações. Ore comigo agora, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Aqui nós estamos com a Tua palavra aberta, Pai, e o nosso coração está exposto. Que essa hora seja um altar, Pai, um tempo em que a luz, confronto, um tempo de luz, de confronto, de rendição. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, revela o que os nossos olhos naturais não veem, que eu não me esconda atrás de um sangue falso, nem tente disfarçar o que o Senhor quer curar. Fala comigo, eu estou pronta para te ouvir. Em nome de Jesus, Pai. Fale comigo, com as minhas irmãs. Espírito Santo, dirija esse estudo. Revela para nós o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Traz aplicações práticas profundas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nos sustenta. Por favor, nós estamos aqui rendidas aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Entraram? A paz do Senhor Jesus, paz, minhas irmãs, sejam bem-vindas, paz, sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos lá. Nós vamos ler o versículo 31, que está dizendo assim: Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. Vamos ver o que esse versículo, minhas irmãs, é muito importante esse versículo, você mastigar ele. Olha só, então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam o sangue. Pensa dentro do seu coração, peça para o Espírito Santo, internalize esse versículo e me ensina o porquê que ele foi escrito. Nós vamos meditar nele. Mas eu quero a porção minha. Eu não quero nada o que o outro está recebendo. Eu quero o meu, a minha porção. Se coloca diante do Espírito Santo dessa maneira. Pede para ele agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Ó, o versículo. Então tomaram a túnica de José. Primeira ação. Tomaram o que simbolizava a identidade dele. Mataram um bode. Outra ação. E molharam no sangue. Tomaram o quê? A túnica. De quem? De José. Mataram o quê? Um bode. E molharam no quê? No sangue. Por que eles fizeram isso? Para que eles fizeram isso? E o que essa mentira estava cobrindo? Quando eles tomam aqui, eles fazem uma ação intencional e violenta. Eles se apropriaram de algo que não era deles. A túnica, ela simboliza a identidade, a dignidade e a história de José. Túnica, símbolo do favor do pai também, da distinção profética que José tinha. Ele essa túnica, ela simbolizava mais do que uma roupa. Ela era um destino, ela era uma promessa visível. Segundo ponto que eles fizeram, mataram um bode.
o mesmo animal, presta atenção, usado por Jacó para enganar Isaac. Mataram um bode. Gênesis 27. Gênesis 27, vamos ver aqui. Não, o Gênesis 27 tá falando dessa parte que quando Jacó apresenta lá o alimento para poder receber a bênção da primogenitura, olha só, tá se repetindo aqui um ciclo. O ciclo da mentira que o pai fez lá atrás. Olha só como é importante isso, minhas irmãs, a gente perceber, porque às vezes a gente pensa que as nossas ações, ela não vai se repetir, né, na vida dos filhos. Quando a gente não quebra o ciclo do pecado, o pecado ele continua se alastrando, tá bom? E o pecado, ele é algo devastador. A gente precisa quebrar o ciclo do pecado. Então a mentira, o ciclo da mentira continua se repetindo aqui na história de Jacó. Agora, os filhos de Jacó usam o mesmo artifício que o pai usou para roubar uma bênção lá atrás. O que eles fazem? Eles molham no sangue um símbolo contaminado. O sangue aqui é falso. A dor é falsa. A morte é mentira. José não tinha morrido. Eles criaram uma narrativa para quê? Para justificar um pecado não confessado. Então, nós entendemos o quê? O que está por trás desse texto? José, ele tinha acabado de ser jogado na cisterna, tinha sido vendido como escravo para o Egito. Os irmãos queriam se livrar dele. Agora, eles precisam criar uma história que justifique a ausência de José. E em vez de lidar com a verdade, eles usam o quê? Uma túnica, que é o símbolo da promessa, símbolo da identidade que José carregava. E mancham com sangue falso, para enganar quem? O seu próprio pai. Eles fazem uma teatralização, um teatro da morte, para esconder a culpa. Qual que é o princípio eterno e a doutrina que nós aprendemos aqui? Sobre a doutrina, nós precisamos entender, minhas irmãs, o pecado, ele sempre vai produzir morte. Morte em cima de morte. Romanos 6:23 vai falar: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia vai falar que Jesus já veio e já nos resgatou da escravidão do pecado. Então, mas Angelita, como que ele nos resgatou e eu ainda continuo pecando? Minhas irmãs, o pecado na nossa vida como filhas de Deus, ele deve ser um acidente. Ele não deve ser uma vida constante. Sabe por quê? Porque quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebeu também o Espírito Santo. E se você entendeu que é o Espírito Santo que vai conduzir a sua vida de agora para frente, depois que você se torna filha, o próprio Espírito Santo, ele te incomoda. Escreve aqui para mim. Quando você peca, qual é a sensação que você tem? Qual é a sensação que você fica? Escreve aqui para mim. Quando você faz alguma coisa errada, qual que é o sentimento que tem dentro do seu coração? Você fica confortável? Ou você fica desconfortável, você já percebe que alguma coisa não tá bem, a Lília já escreveu, constrangimento e arrependimento. A Regiane escreveu, tristeza e vergonha. Olha só, isso daí, minhas irmãs, é maravilhoso, porque é a ação do Espírito Santo em nós. É ele que vai nos conduzindo, é ele que vai nos convencendo, falando, olha, Angelita, você precisa consertar isso. Tem alguma coisa errada. Hoje nós temos esse privilégio, minhas irmãs, a Neide escreveu, fica esquisita. Por que a gente fica esquisita? Porque a gente precisa consertar. A gente precisa se arrepender daquela atitude, daquela palavra. Consciência pesada. É exatamente isso. Vamos, minhas irmãs, fale aqui que eu quero ler o comentário de vocês. Se vocês puderem, né? Eu sei que tem gente que tá indo trabalhar.
Ó, Deus mandou ursos matarem brutalmente crianças que zombaram de um careca. Eu não entendi. Não entendi. Veiga, pai da... Você pode explicar esse comentário, meu irmão, por gentileza? Eu não entendi a sua pergunta. Sim, tá na Bíblia, mas a gente tá falando sobre como que você fica no seu coração quando você peca. Qual é a condução que o Espírito Santo te dá? Qual a condução que o Espírito Santo te dá? Essa foi a pergunta, por isso que eu não entendi o que você escreveu. Escreve aqui pra mim o que você sente quando você erra. O Espírito Santo te incomoda? O Espírito Santo, ele te traz um arrependimento? Escreve aqui pra mim. Ó, o Celso escreveu aqui. E quando o pecado se torna confortável? Meu irmão, quando o pecado se torna confortável, é porque a Bíblia diz que por tantos pecados que a gente comete, a nossa mente começa a ficar cauterizada e a voz do Espírito Santo, os nossos ouvidos ficam surdos quanto à voz do Espírito Santo. Entenda que não é Deus que se afasta de nós. É nós que vamos nos afastando quando a gente não tem esse processo de arrependimento e esse processo de cura. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Existem duas questões aí. A confissão, Senhor, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o teu espírito. E eu me arrependo nesse momento. Quando nós fazemos isso e realmente tem um arrependimento genuíno, não é remorso, o arrependimento genuíno é aquele desejo que a gente tem no coração de realmente obedecer o Senhor, de realmente ser santificado, desenvolver desenvolver a nossa salvação. Então, o desenvolvimento da nossa salvação, ele requer de nós arrependimento diário. Porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Nós somos todos pecadores. Então nós pecamos por atos, palavras, pensamentos, sentimentos. Então tudo isso, quando o Espírito Santo começa a nos incomodar, nós precisamos confessar. E quando a gente confessa, olha o que o versículo diz, há uma purificação. É esse processo que a gente precisa passar. Existe uma purificação e uma capacitação do Espírito Santo para a gente abandonar esse pecado. Amém? Ficou claro, Celso? Deus abençoe pela pergunta, viu, meu irmão? A Regiane escreveu, a Lourdes escreveu, fico incomodada. A Regiane escreveu, muitas vezes só me dou conta de alguns pecados em momento de oração, jejum e de busca a Deus. Sim, minha irmã, por isso que a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor a todo momento, né? Consagrar. Minhas irmãs, vocês sabiam o poder da consagração? A Bíblia diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas não é o plano, quando você vai para o original, no hebraico, Deus traz um entendimento para você que não é os planos que você deseja, mas sim os planos que Deus quer para sua vida. Então, quando você consagra, você tá falando assim, Senhor, hoje eu falei sobre consagração lá nos meus stories. Vai lá depois para você entender um pouquinho melhor. Lá no Instagram, no story do Instagram. Quando você consagra, você tá dizendo assim pro Senhor, Senhor, eu não quero que essa área da minha vida seja conduzida pela minha carne. Eu quero que seja conduzida pelo teu espírito, pela tua vontade. Consagração é isso. É você pedir pro Senhor conduzir a sua vida. Então, o que eu faço, tá? É o modo que eu faço. Eu, todos os dias, a primeira coisa, quando eu acordo, eu ajoelho e eu vou orar. E eu consagro ao Senhor meu pensamento, meus sentimentos, minhas palavras, minhas atitudes, meu comportamento, minhas ações, eu consagro ao Senhor. E
qualquer coisa que eu faço que tá fora da vontade de Deus, o Espírito Santo já me incomoda na hora. Minhas irmãs, é impressionante essa experiência. Façam isso. Minhas irmãs e meus irmãos que estão aqui. Façam isso para vocês verem. Façam esse hábito de acordar. A primeira coisa que você fizer, vai dobrar o seu joelho e vai falar: Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero consagrar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu comportamento, as minhas palavras. Eu quero consagrar a minha paternidade, a minha maternidade. Eu quero consagrar o meu negócio. Eu quero consagrar as minhas finanças. Eu quero consagra, meus irmãos. Vá consagrando, vai ali. O Espírito vai trazer para você as coisas que você precisa consagrar. E você vai ver as experiências incríveis e tremendas que você vai viver com o Senhor. O Messi falou: como posso buscar a Deus? Minha irmã, Messi, olha, buscar a Deus é simples demais, meus irmãos. É simples demais buscar a Deus. É quando você busca Ele de todo o seu coração. Fala pro Senhor: eu quero te encontrar, Senhor. Eu quero te encontrar, se revela para mim. Fala comigo. Fala comigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso te encontrar. Eu preciso da sua direção. Eu preciso te ouvir para tomar as minhas decisões. Eu preciso sair desse caos, dessa escuridão que tá a minha vida. Assim é buscar a Deus. Ficou claro, Messi? Ficou claro para você? É simples. Tira um tempo. Vá para um lugar onde está só você e Deus. Vá para um jardim. Vá para um parque. Vá para o seu quarto. Vá para um lugar onde você esteja sozinho. Fecha a porta. Coloca ali um louvor. E fala: Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero te encontrar. Me encontra. Me encontra, Senhor. Eu estou aqui te buscando. Quando você fizer isso de todo o seu coração, você vai ter uma das maiores experiências da sua vida. Porque o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele nos vê. E a Bíblia fala que Ele não resiste a um coração quebrantado. Um coração que está buscando Ele de verdade. Um coração que quer esse relacionamento de verdade. Amém? Ficou claro? Podem perguntar aqui. O que a gente souber, a gente vai te responder. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar. Vamos para a aplicação desse texto que a gente acabou de ler. O que esse texto me revela sobre Deus? Primeira pergunta. O que esse texto está me revelando sobre Deus? Que Ele não se deixa enganar por sangue falso. O Senhor não se deixa enganar por sangue falso. O Pai sabe discernir entre o sangue da mentira e o sangue da redenção. O que esse texto, então, revela também sobre mim? Que muitas vezes, ao invés de encarar a verdade, eu disfarço a ferida. Eu maquio a minha falha, eu crio narrativas emocionais para parecer vítima. Olha só o que esse texto está revelando para nós. Os irmãos de José, eles maquiaram aqui, eles fizeram um teatro para que o pai de José, o Jacó, ele entendesse que José tinha sido morto. Mas eles não falaram com os próprios lábios deles. Eles fizeram um teatro. Eles mataram um bode, eles pegaram a túnica, molharam nesse sangue e eles mandaram entregar para o pai deles. Aqui, esse texto está revelando para nós o quê? Que muitas vezes eu e você age dessa forma. Ao invés de nós encararmos as verdades que nós precisamos encarar, a gente começa a disfarçar a nossa ferida. Quantas feridas precisam ser curadas dentro de nós e a gente não apresenta essas feridas ao Espírito Santo? Quantos pensamentos? Você sabia que a Bíblia tem um padrão para a gente pensar? Está lá em Filipenses escrito. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se há algum valor nisso, se há alguma verdade nisso, que isso ocupe o seu pensamento. Mas aí a gente deixa tantos pensamentos entrar no nosso coração, na nossa mente. O inimigo, ele sussurra nos nossos ouvidos assim, ó. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não é capaz. Ah, você é um fracassado, uma fracassada. Ah, você já falhou tantas vezes, Deus nem te ouve mais. Ah,
e o inimigo começa a sussurrar isso no seu ouvido, e você começa a trocar os pensamentos que a palavra diz. Por exemplo, lá no padrão que a Bíblia ensina a gente a pensar, ele fala assim, ó, tudo que for verdadeiro. Aí essa mentira do Satanás, você entende como verdade na sua vida. E aí você começa o quê? Entrar num processo de escassez. A sua identidade vai sendo tirada pelo inimigo. Você nasceu para ser filho, você nasceu para ser filha. Você precisa pensar como a Bíblia ensina você a pensar. E se há pensamentos de ansiedade, pensamentos de rejeição, pensamentos de tristeza, pensamentos de escassez, pensamentos que não são bíblicos, hoje você precisa entregar isso para o Senhor, confessar e falar que você não quer mais esses pensamentos. Não venha maquiar, não fica maquiando, não fica criando narrativa emocional para você se parecer vítima. Minha irmã, você não é vítima. Você foi criada para ser embaixadora, embaixador de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós não podemos mais viver como nós fôssemos escravos, como se nós fôssemos vítimas. Ai, não, mas eu fui rejeitada, eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo. Meu irmão, minha irmã, o processo, ele precisa só nos ensinar. Ensinar o que esse processo te ensinou, o que essa dor te ensinou. Sai desse lugar de vítima. Você não é vítima, você não é vítima, você foi criado e criada para ter um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Em todas as áreas, Deus tem um propósito. Se você é pai, Deus tem um propósito profundo na sua vida com seus filhos. Você é o líder espiritual, você é o sacerdote espiritual. O que você está fazendo para santificar a tua casa? Você está fazendo reuniões com a sua esposa, com seus filhos, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor? Se você não está fazendo isso, você está fora de posição. Você não está vivendo como filho. Está falando que é cristão, está indo na igreja lá uma vez por semana, mas não está entendendo o propósito. Você, mulher, tem o papel de edificar. Quantas vezes, ao invés de edificar, seu marido chega para poder ter um momento de paz porque está cansado? Você começa ali a falar que nem uma goteira que fica caindo, 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 caindo. Então, minhas irmãs, nós precisamos nos posicionar. Não vamos mais maquiar, criar narrativa pra gente ser mulheres que saem do propósito. Nós somos a mulher que edifica. Nós somos a mulher que ativa propósitos dentro do nosso lar. Quantas vezes você, ao invés de ministrar palavras de vida na vida dos seus filhos, você fica ali falando pra ele, ah, você é desobediente demais, já falei pra você não fazer isso, já falei pra você não falar dessa forma. Mas, peraí, você deu a ordem, mas você deu o caminho pro seu filho não falar dessa forma? Você explicou pra ele o porquê que ele não pode falar dessa forma? Você explicou a consequência que ele vai ter se ele falar dessa forma, se ele se comportar dessa forma? Você falou através da Bíblia, não é o que você acha não, minha irmã. É através da Bíblia. Você falou através da Bíblia o que isso pode causar de consequência pra ele? Mas não. Muitas vezes é mais fácil só falar o não pode, só proibir, só fazer o abuso de autoridade. Você sabia que isso é um abuso? Abuso de autoridade. Você é autoridade sobre seus filhos. O seu dever, mulher, é edificar, conduzir eles a amar o Senhor. A sua vida mostra para os seus filhos você de joelho. Eu sempre conto isso, que a melhor imagem que eu tive na minha vida foi quando eu entrei num lugar onde a minha filha estava se preparando para dormir e eu vi ela de joelhos, orando ao Senhor no momento de dormir. E eu sei que ela também faz isso no momento que ela acorda. Então, minhas irmãs, é conduzir, mas conduzir pelo exemplo. Não é fala o que eu faço, fala o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A condução pelo exemplo vai arrastar. Amém? O que esse texto está exigindo de mim e de você hoje? Que eu e você rasgue de verdade a fantasia da dor fingida.
Que eu e você pare de manchar as nossas túnicas com sangue que não foi derramado. E deixa o sangue verdadeiro de Jesus limpar as nossas feridas, limpar as nossas máscaras, limpar os nossos disfarces, limpar as nossas desculpas. Ah, porque aconteceu isso comigo, agora eu não posso mais servir, agora eu não posso mais estar no ministério, agora eu não posso mais fazer isso dentro da minha casa. Minhas irmãs, vamos deixar hoje a vitimização no lixo, vamos jogar ela no lixo. Nós não fomos criadas para isso. Deus tem muito mais para nós. Amém? Qual que é o confronto aqui? Anota isso aqui no seu caderninho, hein? Pega o seu caderninho aí de oração. Você tem seu caderninho? Ó, o meu tá aqui, tá tudo escrito, ó. 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 Tudinho anotado. O que que o Senhor fala comigo? O que que é isso daqui? É o desejo de o Senhor realmente me ensinar. Eu busco na fonte. Senhor, me ensina. Quando você escreve, você tá aprendendo 2 vezes e tá implantando isso na sua mente. Quando você escreve, você tá ensinando pro seu cérebro que aquilo ali é uma verdade. E depois, quando às vezes você esquece, você tem anotado para você consultar. Anota essa verdade aí no seu caderno hoje. Em que área da minha vida eu estou dizendo que algo morreu? Olha só. Em que área da minha vida eu estou dizendo que algo morreu, mas foi eu quem vendi. Eu abandonei e ignorei. Escreve isso daí porque você vai perguntar isso daí pro Espírito Santo, tá bom? Em que área da minha vida eu estou dizendo que algo morreu, mas que foi eu que vendi, como os irmãos de José fez. Que foi eu que abandonei e que foi eu que ignorei. Amém? Escreveram? Segunda pergunta. Qual é a túnica que eu tenho manchado com explicações? E túnica fala de identidade, tá? Qual a identidade que eu tenho manchado com explicações, com culpa ou com aparência espiritual? Quando, na verdade, eu preciso de arrependimento. Nós temos identidade em uma identidade só, mas que ela se manifesta em todas as áreas da minha vida. Eu tenho a minha identidade de mãe, eu tenho a minha identidade de vó, eu tenho a minha identidade de esposa, eu tenho a minha identidade no meu ministério, eu tenho a minha identidade. Como está se manifestando a sua identidade em todas as áreas da sua vida, minha irmã? Como que está se manifestando a sua identidade em todas as áreas da sua vida? Hoje é dia de você analisar qual que é a identidade que você e eu temos manchado com explicações, com culpa ou com aparência espiritual, quando na verdade nós precisamos de arrependimento. Amém? Pergunta para o Espírito Santo, em que área da minha vida a minha identidade não está se manifestando como filha? Em que área da minha vida a minha identidade não está se manifestando com o seu propósito? É na área da minha maternidade? É na área das minhas finanças? É na área do meu comportamento? É na área do meu sentimento? É na área dos meus pensamentos? Aonde está, Espírito Santo? Eu não quero manchar mais a minha identidade com explicações. Ah, mas eu costumo falar que isso é o pecado de Eva, né? Ah, mas eu só fiz isso porque fulano fez isso. Ah, eu só tô me comportando dessa forma porque essa pessoa me ignora. Porque essa pessoa é indiferente. Essa pessoa não dá bola pelo que eu falo. É assim que você tá se comportando? Você tá manchando a sua túnica, a sua identidade com explicações. Para, minha irmã, hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Agora é o momento que você vai entregar isso ao Pai. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não queremos, Pai, manchar aquilo que o Senhor nos deu com sangues falsos.
Perdoa-nos, Pai, toda vez que nós usamos desculpas, que nós encobrimos erros, que nós nos vitimizamos em vez de se humilhar. Hoje, Pai, nós reconhecemos que não foi o inimigo, foi eu mesmo quem manchou a minha promessa. Declara isso, minha irmã. Declara isso diante do Senhor. Hoje eu reconheço que não foi o inimigo, mas foi eu mesma que manchou a minha promessa. Mas eu também creio que o sangue de Jesus é suficiente para lavar a minha túnica, para lavar tudo que eu manchei sobre a minha promessa, tudo que eu manchei sobre o meu legado, tudo que eu manchei e que tem me paralisado, tem me cauterizado. Espírito Santo de Deus, visita os lugares onde eu me escondi, me lava, me cura, me restaura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Orou comigo? Qual que é o que nós vamos profetizar? Vamos profetizar agora, minha irmã. A profecia é a palavra de Deus falada, revelada. E quando a gente profetiza, uma força interior brota dentro de nós, que é a capacitação do Espírito Santo. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. E esse fortalecimento, quando a gente profetiza, a gente está falando que a gente crê no poder de Deus. A gente crê no poder de Deus. Então vamos profetizar. A minha túnica, fala aí dentro do seu coração. Eu profetizo. A minha túnica não será manchada com sangue falso. Toda mentira, encobrimento ou engano estão sendo revelados à luz da verdade. Eu não viverei mais de aparência. Eu viverei da minha identidade profética que Deus colocou dentro do meu coração. O sangue de Jesus me lava e o pecado que tentou me esconder vai sair agora em nome de Jesus, minha irmã. Tudo que tiver vindo aí na sua mente, que o Espírito Santo estiver revelando para você, anota para você confessar. Precisa confessar esse pecado para haver a purificação, tá? Não é só lembrar. Às vezes vem um pecado, a gente só lembra e a gente não vai para confissão. Isso que cauteriza a nossa mente surda e ensurdece os nossos ouvidos. Profetiza: eu caminho com vestes restauradas em nome de Jesus Cristo. Eu caminho com vestes restauradas em nome de Jesus Cristo. Amém. O que parecia morte em algumas áreas da sua vida, minha irmã, era só o encobrimento. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está tirando o pano sujo de cima da sua túnica. Ele não te vê pela sua dor, mas ele te vê pela promessa que ele tem inserida dentro de você. Ele não te define por engano, mas pela sua identidade profética. Recebe de volta a sua túnica lavada com o sangue de Jesus e avança. Sai da onde você está. Avança. Mergulha no Espírito. Mergulha. O Espírito Santo vai te dar o caminho. Vamos para o próximo versículo. Meu nariz já entupiu. Versículo 32 diz assim: enviaram a túnica de mangas compridas, mandaram levá-la a seu pai e disseram: achamos isto. Vê se é ou não a túnica do seu filho. Olha só. Eles enviam a túnica com as mangas compridas. Eles mandam até seu pai e diz, olha para vocês verem, eles nem vão lá. Eles enviam, eles mandam outra pessoa levar. E fala: achamos isso. Olha, mentira. Achamos isso. Vê se é ou não é a túnica de seu filho. Eles não dizem que José morreu. Olha só, presta atenção. Eles não falam com a própria boca deles que José morreu. Eles apenas enganam, entregam a túnica. Olha o pecado de Jacó se repetindo novamente no ciclo da vida dos seus filhos. O engano.
Você fala com engano, minha irmã? Você às vezes oculta alguma verdade, fala meia verdade. Você tenta manipular uma situação, enganar. Cuidado, isso é um pecado grave, sério, sério, que vai se repetir lá na frente. E aí você vai depois tomar do seu próprio veneno. E isso é muito dolorido, minha irmã. Tô falando isso aí com muito amor pra você, porque eu já agi assim. E quando a gente toma do nosso próprio veneno, é dolorido. É dolorido. Muitas pessoas aprendem somente tendo a experiência. Mas os sábios, eles aprendem quando eles são confrontados e eles mudam de atitude, eles mudam de comportamento. Então, se você é sábia e você engana, manipula, porque é tão sutil a manipulação, minhas irmãs, porque às vezes a gente nem vê que a gente está manipulando. Mas quando você está atento à voz do Espírito, ele te incomoda. Pede para o Senhor, Senhor, tem manipulação na minha vida? Eu estou agindo, enganando pessoas. Então, Pai, revela para mim, para que eu possa confessar esse pecado. Eu não quero mais ficar nesse pecado. Amém? Então, eles não dizem que José morreu. Eles apenas entregam a túnica para que seu pai conclua a dor por conta própria. Essa palavra enviaram é mandar, despachar, lançar fora. O significado dela no hebraico. A túnica, ela é despida de José e ela é enviada como prova de uma falsa morte. A túnica aqui de mangas compridas, ela representava roupas reais, coloridas, que indicavam honra e governo. E era também o símbolo da promessa. Mas o símbolo da promessa agora é instrumento de manipulação emocional. Eles falam, achamos isso. Achar é encontrar, descobrir, localizar, só que eles estavam mentindo. Eles não encontraram. Eles planejaram. Eles mentiram. E essa mentira é uma mentira disfarçada de acaso. Quantas vezes nós fazemos isso? Mentirinha disfarçada de acaso. Ah, eu achei ali, ó, um dinheirinho dentro do seu bolso, fui lá e comprei. Mas não achou nada. Você foi lá pegar o dinheirinho ali do bolso do seu esposo. Mentira. Mentira disfarçada de acaso. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Continua assim, vê se é ou não a túnica do teu filho. Repare, eles dizem, nosso irmão. Reparem aqui, eles não dizem nosso irmão. Eles dizem o teu filho. Eles se desconectam do vínculo para justificar o crime deles. O que está acontecendo aqui nesse contexto? O que foi rasgado agora é apresentado como achado. A mentira, ela é construída aqui não com palavras diretas, mas com meias verdades e insinuação emocional. Jacó é induzido a sofrer sem que ninguém precise mentir para ele diretamente. Isso é manipulação emocional e silêncio do cúmplice. Olha só. O que nós aprendemos aqui, que é uma doutrina que a palavra nos ensina? O coração do homem é enganoso e usa verdades parciais para acobertar as transgressões. Presta atenção, o coração do homem é enganoso e ele usa verdades parciais para acobertar o pecado, para acobertar o erro. Então, minhas irmãs, hoje o Senhor está nos confrontando para nos limpar. Hoje o Senhor está nos confrontando para a gente se integrar. Integridade em todas as áreas da nossa vida. Qual que é o princípio eterno que a gente aprende aqui com esse versículo? Toda dor construída a partir de omissão é idolatria emocional. Porque toma o lugar da verdade que liberta. Olha só. Toda dor construída a partir de omissão
ela é idolatria emocional. Porque o que ela faz? Ela toma o lugar da verdade que liberta. A verdade, ela vai nos libertar sempre. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dele. O que esse texto revela para nós? Sobre Deus. Que ele conhece, Deus conhece os bastidores das palavras não ditas. O Senhor vê a intenção por trás do silêncio. Ele sabe o que está no nosso coração, na nossa mente, nas nossas palavras. O que esse texto revela sobre nós? Que nós somos capazes de gerar lutos em outros e manter nossa reputação limpa. Olha só que forte isso. Eu e você, minhas irmãs, com as nossas palavras, com o nosso comportamento, nós somos capazes de gerar luto em outras pessoas e manter a nossa reputação limpa. Ah, não, eu nunca matei ninguém. Você sabia que quando você sente raiva de uma pessoa, isso na Bíblia é considerado como uma morte? Que você se tornou assassino ou assassina? Você sabia disso? Sabia? Quem sabia? Escreve aqui pra mim. Nossa, Angelita, eu não sabia não. Pois bem. Por isso que a gente tem que vigiar, minhas irmãs. O pecado, ele bate a nossa porta a todo momento. A todo momento ele bate a nossa porta. O que esse texto exige de mim e de você? Que eu e você seja liberta de todo engano emocional. Tanto o que eu recebo, quanto o que eu pratico. E que meu altar seja limpo de aparências. Qual a lição profética que a gente aprendeu aqui? A Viviane falou que não sabia. Sim, Viviane. A Bíblia, ela trata os relacionamentos com muita seriedade. Ela fala que se a gente tá brigado com alguém, principalmente com o nosso esposo, o Senhor nem recebe a nossa oração. Nossas orações são impedidas. Por isso que a Bíblia fala, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela vocês não vão ver a Deus. Então é seguir em paz com todas as pessoas. E a santificação, ser santificado todos os dias. É a gente estar diante do Senhor, meditando na palavra. A minha vida mudou, minhas irmãs, depois que eu decidi colocar a minha vida no altar e estudar a palavra. É essa palavra que me sustenta. É essa palavra que abre meus olhos todos os dias. É essa palavra que direciona o meu caminho. É essa palavra que abre os meus olhos, que tira as escamas dos meus olhos. Por isso que isso para mim é prioridade na minha vida. Isso para mim é todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu vou estar aqui no meu devocional, aprendendo a palavra. Eu tô fazendo o meu estudo aqui e compartilhando o meu estudo com vocês. Esse é meu estudo bíblico. É o que o Senhor está me ensinando hoje. E Ele vai ministrando no meu coração e eu vou ministrando também o que eu já sei. Amém? Então, qual que é a lição profética que a gente aprende aqui? Que a maior dor de Jacó não foi ver o sangue. Foi acreditar numa mentira disfarçada de lamento. Olha aqui o erro de Jacó. Olha só, você sabe quem foi Jacó, né? Jacó foi um homem experiente na presença de Deus, passou por várias experiências. Foi ele que quando ele estava fugindo lá, que ele roubou a bênção de primogenitura do irmão dele, Esaú, e aí Esaú queria matar ele foge a mando da sua mãe, né, que convenceu o seu pai para falar para ele fugir, porque o Esaú falou que ia matar ele, e aí ele foge lá para os tios dele, lá para a casa de Labão. Chega lá em Labão, ele se apaixona por Raquel, mas tem ali a Lia também, que era a irmã mais velha. E aí o que acontece? O que ele plantou de engano lá, ele já recebe do tio dele. Ele trabalha 7 anos. Ele trabalha um período, acho que foi 7 anos, né, se eu não me engano. Ele trabalha por
para ter a Raquel, só que na noite que era para ser entregue, é entregue quem? A Lia. E aí Labão pega e fala para ele, não, aqui nossos costumes é entregar primeiro a mais velha, depois a mais jovem. Então você fica mais 7 anos comigo e aí eu te entrego a Raquel. E aí ele concordou. E aí, só que quando ele estava indo, Deus se revela para ele. Lembra? Quando ele deita lá, que ele até chama aquele lugar de Betel, ele deita em cima de uma pedra, como travesseiro, e os céus se abrem ali, Deus começa a se revelar para ele. Ele tem uma visão em sonho, de anjo subindo e descendo, e tinha uma escada. Aquela escada ali no hebraico, ela simboliza o próprio Jesus. E simboliza o quê? Essa passagem é muito profunda. Se você não viu esse estudo ainda, procura aqui no meu devocional que você vai ver. E aí, essa escada, ela representa Jesus e representa também todas as bênçãos espirituais que Jesus já trouxe para nossa vida. Olha só como isso é sério, profundo. É quando a gente não sabe disso, a gente fica pensando que a gente não recebeu nada de bênção espiritual. E foi a primeira vez que Deus, ele tem um contato com Jacó, se revela para Jacó. E aí Jacó faz uma promessa ali, olha, se o Senhor estiver comigo, o Senhor será o meu Deus. E aí tem todo um processo na vida de Jacó, se você não viu, veja, porque é impressionante. É impressionante a história de Jacó. Aí quando chega a hora de voltar, né, de sair, o próprio Deus revela para Jacó que é hora de voltar. E aí depois quando ele tá vindo, vai ter muito detalhe essa história, tá? Eu tô só resumindo. Vai lá no devocional para você pegar, porque isso faz parte da nossa história, minhas irmãs. Você sabe quando você tem que sair de um lugar? A história de Jacó revela. Você sabe como que o Espírito Santo fala ao seu coração e confirmado pela palavra que não é mais o tempo de ficar ali, que o seu ciclo encerrou? Tem tudo lá no devocional que o Senhor nos revelou. E aí, Jacó, eu tô falando quem que foi Jacó. Jacó, ele é o homem que luta com Deus. Quando ele tá voltando, que ele vai passar ali no Val de Jaboque, a Bíblia diz que um homem aparece ali para lutar com ele. E ele luta com esse homem a noite inteira. Sua coxa é marcada, porque estava ferindo o quê? A coxa simboliza o quê? Estrutura, força. Então, a força de José foi desestruturada. E aí, logo depois disso, ele fala, eu não vou te largar enquanto você não me entregar a minha bênção. E aí, o que que acontece? Depois disso, ele passa a ter outro nome. Ele deixa de ser chamado Jacó e ele começa a ser chamado Israel. Jacó significa enganador, usurpador. Mas Israel significa homem na presença de Deus. Olha só, esse é o Jacó, que já tinha tido essas várias experiências com Deus. E aqui, quando ele recebe a túnica do seu filho, ele não vai orar. Ele não vai perguntar para Deus, Deus, isso é verdade? Isso é verdade, Senhor? Meu filho morreu mesmo? O Senhor permitiu que o meu filho morresse? É verdade isso? Ele não faz isso. Ele acredita numa mentira disfarçada de morte. E o maior engano que vivemos hoje ainda, minhas irmãs, é aceitar o que muitas vezes é enviado para nós como se fosse definitivo. Nem tudo o que nos deram como verdade veio de Deus. Nem todos que tudo aquilo que chegou para nós falando assim, ó, isso é uma verdade, veio de Deus. Não é, muitas coisas não é de Deus. Por isso que nós precisamos estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor para podermos entender o que vem do Senhor, o que é verdade, o que é mentira. Chegou alguma coisa como verdade para você? Minha irmã, se chegou, vá perguntar para o Senhor, isso é verdade? Isso é verdade, Senhor? Eu quero ser direcionada pelo Teu Espírito. Qual que é a aplicação pessoal que nós vamos fazer para a nossa vida aqui? Quantas vezes eu e você sofreu por algo que foi entregue por meias verdades? Quantas túnicas manchadas eu e você recebemos como sentença? Como algo que é verdadeiro, mas que não é, que é mentira emocional, que é falso. Mas que Deus nunca disse que era o fim. Hoje o Espírito Santo está nos perguntando, quem te disse que morreu? Quem te disse que acabou? Foi eu que te revelei?
Ou foi o sistema que te entregou uma túnica manchada e você ficou em silêncio? Escreve essa pergunta aí. O Espírito Santo está nos perguntando. Quem te disse que morreu? Qual é a área da sua vida, minha irmã, que você declarou que já está morto? É a área do seu casamento? É a área da sua maternidade? É a área do pensamento que provoca aquela ansiedade, deixa seu coração atordoado ali? É a área da sua finança? É a área do seu ministério? Qual é a área? Pergunta. Qual foi a área que morreu? Quem me disse que essa área morreu? Foi eu que enterrei? Quem te disse que acabou? Foi eu que escrevi? Foi eu que te revelei? Ou foi o sistema que te entregou uma túnica manchada e ficou em silêncio? Uau! Vamos orar? Vamos orar para que depois a gente declarar profeticamente. Escreve aqui para mim, minhas irmãs. Deus está falando com você? Escreve aqui para mim. O Senhor está falando comigo. O Senhor está me revelando áreas. Vamos glorificar o nome do Senhor por isso. Vamos dar toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque quando a gente realmente entende, conscientiza, o Senhor, Ele começa a trabalhar no nosso coração. Escreve aqui para mim. Eu quero ler o comentário de vocês. Vamos orar. Agora não escreve não, agora ora comigo. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje eu trago diante de Ti toda a dor gerada por mentiras não ditas. Toda vez que eu fui levada a crer que algo tinha acabado, quando o Senhor ainda estava escrevendo a minha história. Liberta, Pai. Liberta-me, Pai, do engano emocional. Liberta-me da manipulação que vem com aparência de dor. Eu não vou mais aceitar como verdade o que o céu não confirmou. Tira dos meus olhos a túnica manchada e mostra-me o José que o Senhor ainda está guardando vivo dentro de mim. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue me revelando a minha identidade, me revelando o meu propósito e me ajudando a escrever o meu legado. Eu faço essa oração também pelas minhas irmãs que estão aqui de coração aberto, querendo ouvir a Tua voz, querendo aqui uma mudança. Aos meus irmãos também. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que eu oro agradecida. Amém. A Viviane escreveu, está falando grandemente, aleluia, glória a Deus, Viviane, glória a Deus pelo seu coração ensinável, glória a Deus pelo seu coração que recebe as coisas do Senhor. Eu acredito também que as minhas irmãs também estão recebendo. Vamos profetizar? Coloca aí a mão no seu coração e fala, eu profetizo toda sentença emocional baseada em mentiras está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Eu não receberei mais túnicas manchadas como prova de fim. O que Deus começou em mim não será interrompido pelo engano de ninguém. Ninguém vai me enganar mais, porque eu vou ser direcionada pelo Espírito Santo, eu vou ser direcionada pelo Senhor, eu vou ser direcionada pelo que o Pai quer e não pelas mentiras que chegam até os meus ouvidos. O sangue do Cordeiro fala mais alto do que o sangue falso que tentaram usar para selar a minha dor. Eu sou livre para discernir, viver e mover em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Minhas irmãs, não foi você que chorou à toa. Foi o mundo que muitas vezes te entregou uma túnica sem explicação. Mas o Senhor é o nosso Deus que revela o que está escondido. E o Senhor nos diz hoje, José não morreu. José não morreu, a nossa identidade não morreu.
Você tá viva. Você tá viva no Senhor para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu legado, para cumprir o seu chamado. E Deus já está movendo, Deus já está fazendo. Amém? Não vai dar tempo da gente fazer o próximo versículo. Então, nós vamos recapitular aqui a principal lição, né, que nós tiramos aqui do verso 31 e 32, e vamos tirar os nossos pedidos de oração, que a gente vai começar a incluir na nossa oração. Hoje, a verdade foi revelada para nós, mas toda a verdade, quando ela é revelada, ela nos constrange a nos render num processo de restauração. Muitas vezes a cura é instantânea, mas muitas vezes nós precisamos nos render ao processo, porque existem muitas coisas, muitas feridas guardadas, muitas coisas são reveladas, então nós precisamos orar para que Deus nos liberte, para que Deus vá lá, né, e arranque aquela ferida, vai lá e arranque aquela mentira, vai lá e arranque aquilo que foi contado para nós como uma verdade e a gente acreditou. Amém? Então, qual que foi a lição principal que a gente aprendeu do versículo 31? É que quando nós manchamos a túnica com sangue falso, nós estamos tentando cobrir um erro com aparência de sacrifício, mas sem arrependimento. Então, nós aprendemos aqui profundamente, Deus está nos chamando para deixar de justificar as nossas feridas com narrativas emocionais e voltar à fonte verdadeira de purificação, que é o sangue de Jesus Cristo. É realmente voltar a Jesus, é realmente ir lá, dobrar os nossos joelhos e confessar o nosso pecado, parar de justificar o nosso erro. Ah, lembra que nós já falamos? Ah, eu não tô fazendo isso por isso, eu não participo disso por isso, eu sou assim aqui na minha casa por isso. Minha irmã, para de justificar. Hoje é o fim da justificativa, tá? Hoje é o fim da justificativa do erro. Nós não vamos ficar nessa justificativa, nós vamos pedir ao Senhor que nos traga arrependimento, cura e mudança. Amém? A túnica aqui, ela representa identidade, e representa promessa, representa destino. Muitas vezes, quando a gente está nessa reclamação, quando a gente está nessa justificação, a gente está impedindo a nossa identidade, a gente está impedindo a nossa promessa, a gente está impedindo o nosso destino. Então, olha só como é sério. Eu e você precisa se atentar para isso, tá bom? No 32, nós aprendemos o quê? Que a dor emocional a dor emocional que é alimentada por mentiras nunca vai trazer cura. Só gera luto falso. Então, quantas vezes nós recebemos essas túnicas manchadas e aceitamos como uma sentença definitiva, sem perguntar ao Espírito Santo de Deus? O Pai está nos chamando a discernir espiritualmente o que é verdade ou o que é só aparência. E para isso nós precisamos perguntar para o Pai. Pai, isso que me trouxeram ao meu ouvido, isso é verdade? Ou é só uma aparência? Ou é só uma distração? Ou é só uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para poder distorcer a sua verdade? Olha só, é profundo, né? Quais são os pedidos da nossa oração? Quais são os pedidos das nossas orações? Que nós vamos incluir nas nossas orações a partir de agora. Vamos pedir a Deus para discernir. Vamos pedir a Deus discernimento para não aceitar sangue falso como verdade espiritual. Amém? Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a discernir e não aceitar o sangue falso. Qual que é o sangue falso? O sangue falso é aquele que é o que os irmãos de José usou lá. Eles usaram o sangue de um bode para poder simular uma morte. Nós não usamos sangue de bode, nós usamos o sangue de Jesus Cristo para nos discernir. Então vamos pedir, Espírito Santo de Deus, nos revela o que é engano e o que é real. Que não sejamos mais conduzidas por aparência, por emoção ou por pressão das circunstâncias. Vamos entregar toda a narrativa que a gente constrói para justificar um erro
ou esconder uma dor. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, purifica o altar da nossa mente e o altar da nossa fala. Que nenhuma túnica manchada continue ocupando o lugar da sua verdade em minha vida. Amém? Tá anotando? Pede para o Senhor. Eu não quero mais construir narrativas para justificar erro. Não vou construir mais narrativas para justificar erro. Senhor, purifica o altar da minha mente. Purifica o altar da minha fala, da minha palavra, da minha boca. Que nenhuma túnica manchada continue ocupando o lugar da verdade em minha vida. Vamos pedir também por arrependimento, pelas vezes em que nós manchamos a promessa com desculpa ou com silêncio. Que o Senhor nos perdoe por usar espiritualidade para maquiar o engano. Que o sangue de Jesus lave o que foi contaminado com as nossas próprias mãos. Vamos pedir também cura da dor construída em cima de falsas interpretações. Olha só, cura de dores construídas em cima de falsas interpretações. Clamar mesmo ao Senhor por libertação de todo luto emocional que não veio do Espírito Santo. Orar para que nós mulheres, homens e mulheres, que choram por promessas mortas, recebam de volta a visão de Deus, que preserva no poço o que será exaltado no palácio. Muitas mulheres, muitos homens estão num poço, estão enterrados, estão sem sonhos. Mas vamos pedir para o Senhor curar aqueles que ainda choram por suas promessas, que foram parados, que foram paralisados. Vamos pedir ao Senhor que cure, para que o Senhor ative essas promessas. Quinta e último pedido de oração: restauração da identidade profética. Que a túnica que Deus nos deu seja limpa, restaurada e vestida de volta. Que toda acusação sobre nossa identidade seja anulada pela verdade do céu. Amém? Você tem identidade ferida aí? Deus te deu um propósito, Deus te deu uma missão, Deus te deu um promessa e você tá parado, você tá parada? Hoje Deus quer restaurar isso. Deus quer restaurar a sua identidade profética. Deus quer te levantar como voz profética nessa geração. Deus quer ativar você. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Eu posso contar com você depois que essa live for postada para você comentar ali nos comentários, para você compartilhar com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que precisam ouvir essa verdade. E você fazendo isso, você vai estar ativando a sua lei da multiplicação. Você sabe o que é a lei da multiplicação? A Bíblia fala assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele também vai colher. Cada palavra que você semeia, se essa palavra fez sentido para você, minha irmã, compartilha. Compartilha. Quando a gente estiver fazendo aquela live, vai compartilhando com pessoas. Olha, escuta essa palavra aqui, tá me abençoando muito. Escuta essa palavra aqui, tá me edificando muito. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a semear no Espírito. E o próprio Deus, ele se encarrega de nos abençoar com retornos. É fato isso. Ah, Angelita, não é não. Isso daí você tá querendo que compartilhe para que a live chegue a mais lugares. Minha irmã, se você tá pensando dessa forma, você ainda não tá com o coração no Senhor. O meu coração é que a palavra de Deus chegue a pessoas que estão precisando para reconstruir o altar delas. E eu creio que essa palavra chega onde Deus quer. É por isso que eu me disponho aqui a gravar o meu devocional particular. Por quê? Porque eu sei que isso pode ajudar outras pessoas. Então, se você tem esse coração de também abençoar outras pessoas, compartilha, tá bom? E eu vou falar com você aqui do YouTube agora, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. Hoje Deus nos ensinou grandes lições. Nos ensinou que a gente não pode ser manipulador, que a gente não pode acreditar em mentiras, que a gente tem que buscar o Senhor para coisas que chegam aos nossos ouvidos, para coisas que falam de nós e sobre nós. Então, se você chegou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus, porque você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque o Senhor te trouxe. Você chegou porque o Senhor
tá te vendo e ele quer te dar o maior presente que o ser humano pode receber, que é o presente da salvação. E se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia que o Senhor fez para que você recebesse esse presente e passar a ser filho adotivo, por adoção legítima do Deus verdadeiro. Ah, Angelito, mas eu já sou filho de Deus. Não. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não é filho, você é apenas criatura. Mas qual que é a diferença de ser filho e de ser criatura? Quando você é filho, você recebe dentro de você a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai começar a te conduzir na sua caminhada. Essa é a diferença de filho. O Pai, ele tem um plano para sua vida. O Pai, ele vai começar a te revelar o plano para sua vida. O Filho, ele vai começar a te fazer entender que a morte dele naquela cruz do Calvário é o motivo pelo qual Deus te aceita como filho. E isso vai começar a gerar em você um comportamento de rendição. A palavra, você vai querer ouvir a palavra, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que são as revelações de Deus. Você vai ter esse desejo, essa fome, e o Espírito Santo vai começar a te conduzir pelo caminho. Isso que é ser filho. E aí, você como filho, você vai deixar aqui nessa terra o seu legado. Você vai marcar aqui a sua identidade. O filho, ele não pode passar por essa terra como uma pessoa medíocre. E medíocre aqui é a palavra que se usa para falar que você vai ser igual a todo mundo. Deus não quer a gente igual a todo mundo, não menosprezando ninguém. Deus, ele nos quer deixando aqui a sua voz profética, deixando aqui a oportunidade de levar Jesus para as pessoas através da sua história. É o que eu faço aqui, eu levo Jesus para as pessoas através da dor que Jesus me curou, que me curou e está me curando, que é a área da alimentação. Muitos alimentos me dominavam, muitos alimentos estavam no trono do meu coração, ao invés de ser o Espírito Santo. E Deus me ensinou o caminho dessa cura. Eu passei de 87 quilos para 57 quilos. Só que eu fiquei muito magra. Eu emagreci 30 quilos, mas eu fiquei muito magra e hoje o meu objetivo é ficar entre 60 e 63 quilos. Mas eu luto com isso todo dia. Por quê? Porque esse é o espinho da minha carne e todo dia o Senhor está ministrando e falando no meu coração. Então, meu irmão, você que chegou aqui e você quer deixar o seu legado, ora comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, até hoje eu tenho andado distante de Jesus. Até hoje eu não conhecia essa verdade, mas hoje o Senhor me revelou. E eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo passe a morar no meu coração a partir de hoje. A partir de hoje eu sou filho, a partir de hoje eu sou filha e eu entrego a minha vida ao seu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, aqui abaixo desse vídeo, eu quero que você escreva que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador para a gente estar orando por você. Escreva a cidade também, que a gente às vezes pode te encaminhar para uma igreja boa, uma igreja que é fiel à palavra de Deus. E se você quer participar conosco do Clube da Bíblia, para você receber os links que a gente entra ao vivo, eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá bom? Mas chegue aqui com reverência, chegue aqui para entender a palavra, chegue aqui para fazer comentários dentro do que nós estamos falando, para que você não venha distrair nem a mim e nem a pessoa que está aqui comprometida em ouvir a voz do Senhor, tá bom? Um recado com muito amor para vocês. Amém? Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Amém. Boa noite, Márcio. Deus abençoe. Amém, Fagner. Deus abençoe. Chegue aqui com o coração disposto a ouvir o Senhor. O que vocês tiraram para vocês, minhas irmãs? Alguém quer fazer um comentário aqui? Comenta. Depois comenta lá nos comentários, tá bom? E amanhã a gente tá aqui de novo para ouvir a voz do Senhor. Beijo grande para vocês. Deus abençoe a sua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus.